Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer a gravação da nossa sexta videoaula, tá? Onde nós trabalhamos sobre números primos e números compostos, né? Onde vocês aprenderam o que é número primo e o que é número composto. Vamos lá, então, para a nossa correção? Então, vamos lá. Aí está, né? Então, hoje, 12 de junho de 2020, nossa sexta videoaula, né? Onde iremos trabalhar com números primos e números compostos. Iremos fazer a correção dos exercícios do livro das páginas 85, 86, 88 e 89. Então, vamos lá, vamos dar início. Na 85, o primeiro exercício pede o seguinte, ó. Observe o quadro dos números primos de 1 a 100 apresentado anteriormente. Então, aquele quadro que está no livro de vocês aí, logo acima, está na página 85, onde os números primos estão destacados em verde, tá? Peguem o livro aí para vocês acompanharem comigo. Aí, letra A pergunta, quantos números entre 1 e 10 são primos? Vai lá na tabelinha que vocês vão ver que são 4 números primos entre 1 e 10. O 2, o 3, o 5 e o número 7, tá ok? Aí a letra B pergunta, quantos números entre 1 e 20 são primos? Bom, há 4 números primos também, né, entre 1 e 20. O número 11, o 13, o 17 e o 19, tá? Letra C. Quantos números entre 21 e 30 são primos? Entre 21 e 30, há 2 números primos, que são o número 23 e o número 29, ok? Letra D. Em quais números primos do quadro o número 1 é o algarismo das unidades? Ou seja, o número 1 é o algarismo das unidades. Ó. Número 11, o 31, o 41, o 61 e o 71, ok? Letra E. Há mais números primos de 1 a 50 ou de 51 a 100? Bom, há 15 números primos de 1 a 50, tá? E 10 números primos de 51 a 100. Então, há mais números primos de 1 a 50, né? Do que de 51 a 100. Ok? Vamos dar continuidade. Exercício número 2, né? Ainda observando o quadro anterior, ainda focado no quadro lá na página acima, tá? Responda as questões. Há algum número natural par que é primo? Sim, né, gente? Como eu expliquei lá no vídeo anterior, apenas o número 2 é o único número par que é primo, tá? Não esqueça disso, hein? B. O número 15. Desculpa, tô lá na 3, ó. B. Quantos números primos são divisíveis por 3? Um número apenas, né? Apenas o número 3, tá, gente? Porque, como eu falei para vocês lá, os números primos são aqueles que não possuem divisores. Apenas o 1 e ele mesmo, tá? Ou seja, só 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Letra C. Quantos números primos são divisíveis por 5? Um número apenas, o número 5, né? Então, apenas o número 5. Número 3, responda. O número primo é divisível por quantos números naturais? Apenas por 2 números, 1 e ele mesmo, ok? B. O número 15 é divisível por quantos números naturais? É um número primo? Bom, o número 15, gente, ele é dividido por 4 números, tá? O 1, o 3, o 5 e o próprio 15, né? E não, ele não é um número primo, tá bom? Letra C. Todos os números ímpares são primos? Se sim, justifique. Se não, dê um exemplo de um número que seja ímpar e não seja primo. Então, não, né, gente? Não são todos os números ímpares que são primos. Por exemplo, ó, o 15, o 25, o 45. Esses números não são números primos, tá?
Por quê? Porque eles têm mais de 2 divisores. Certinho? Vamos lá, então. Na número 4, vocês têm diversas figuras aí numa tabela, né? Numa malha quadriculada aí. Então, pergunto o seguinte: sabendo que a quantidade de quadradinhos dentro dos retângulos com a mesma letra é igual, complete o quadro a seguir. Então, no quadro tá lá, ó. Figura A. Figura A tem o quê? Qual é a quantidade de quadradinhos da figura A? 2 quadradinhos, né? Figura B, 3 quadradinhos. Figura C, 5 quadradinhos. Figura D, 7 quadradinhos. E figura E, 11 quadradinhos, ok? Letra B. Com a mesma quantidade de quadradinhos de cada retângulo, é possível formar outros retângulos com dimensões diferentes além dos indicados? Justifique sua resposta. Não, né, gente? Porque as quantidades estão indicadas por números primos. Olha aqui, ó, todos são primos, ó. 2, 3, 5, 7, 1. Assim, não é possível outras configurações de retângulo, certo? Só esses mesmos. Porque eles não possuem mais divisores, né? Só um e ele mesmo. Então, não tem como fazer outros tipos de retângulo, tá ok? Vamos lá, número 5. Número 5, leia a seguir uma curiosidade sobre números primos. Vamos lá. Reconhecendo um número primo. Para saber se um número é primo, divide-se esse número pelos números primos menores que ele. Se alguma das divisões der zero, o número não é primo. Se o resto não for zero, continua-se a divisão até que o quociente seja igual ou menor que o divisor. Se a divisão ainda der zero, der resto diferente de zero, conclui-se que o número é primo. Observe como verificar se o número 97 é primo. Aí tem um esquema aí explicando para vocês, né? Como que a gente confere se o número 97 é primo. Como aí o resultado deu lá, né? 97 dividido por 11, que deu 8 e resto 9. Ou seja, como o número 8 é menor do que 11, né? Como o 8 é menor que 11, ou seja, o quociente é menor que o divisor, podemos concluir que 97 é um número primo. Aí pede para a gente fazer o seguinte: utilizando este procedimento, verifique se 163 é um número primo. Vamos verificar? Então, vamos ir dividindo o 163 pelos números primos que a gente conhece? Vamos lá, ó. 163 dividido por 2 deu 81 e resto 1, né? 163 dividido por 3 dá 54 e resto 1. 163 dividido por 5 dá 32 e resta 3. 163 dividido por 7 dá 23 e resto 2. 163 dá por 11 dá 14 e resta 9. 163 por 13 dá 12 e resta 7. Ou seja, concluímos que o número 163 é primo, porque, ó, 163 dividido por 13 dá 12, ou seja, 12 é menor que 13, ou seja, o quociente é menor que o divisor. Então, nós podemos concluir que o número 163 é primo, tá bom? Certinho? Vamos agora lá para a página 87, né? Que é a decomposição em fatores primos, onde nós iremos corrigir os exercícios da página 88 e 89. Vamos lá. Decompor um número em fatores primos, né? Então, vamos lá. O número 1 fala o seguinte, ó. Considere o número natural A. Então, o número natural A é esse aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Aí pergunta, sem efetuar cálculos, responda. Esse número é divisível por 2, por 3, por 5, por 6 e por 7? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Ó, ele é divisível por 2, por 3, por 5. Aí pergunta, por 6. Por 6 é também, por quê? 2 vezes 3 é 6, tá? E por 7 também, porque o 7 existe aqui. Ele também é divisível, ó, por 10, por quê? 2 vezes 5, 10. Ele é divisível por 15, por quê? 3 vezes 5, 15. Ele é divisível por 14, porque 2 vezes 7, 14, certo? Então, sendo fatores desse número aqui, é divisível por ele, tá bom? Então, sim, pois 2, 3, 5 e 7 são fatores,
São os fatores. E o número 6 é o produto de 2 desses fatores. Ou seja, o número 6 é o resultado de 2 vezes 3. Então, que dá 6. Então, o 6 também é divisor desse número, tá? Certo? Esse número é divisível por 6. Continuando. Letra B. Ainda sem efetuar cálculos, responda. Esse número é divisível por 4? É divisível por 4, gente? E por 12? Justifique suas respostas. Não, pois 4 e 12 não são fatores de A, tá? Ou não podem ser obtidos apenas pelos fatores de A. Não existe ali 2 números ali dentro que eu multiplique, que vai dar 4 e nem que vai dar 12, tá bom? E nem o 4 e o 12 aparecem lá. Então, não são fatores, tá bom? Esse número não é divisível. Agora, C. Esse número é divisível por 15 e por 30? Justifique sua resposta. Sim, pois podemos obter 15 como produto de 2 fatores, né? Lá que eu falei, lembra? 3 vezes 5 dá 15. E o número 30 como produto de 3 de seus fatores, que é 2, 3 e 5. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, sim, ok? Agora, número 2 é para a gente fazer a decomposição em fatores primos de todos esses números que pede, né? A letra A pediu para a gente decompor o número 20. Então, vamos lá. A gente coloca o 20 aqui e escreve aquela barrinha, né? Desce a barrinha. Então, 20 dividido por 2, sempre começando pelo menor se o número for primo, né? Se o número for par, sempre começando por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 só pode ser dividido por 5, que dá 1. Certo? Então, como é que ficou a decomposição? Ó, 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5. Ou, quantas vezes o 2 apareceu? 2 vezes. Então, 2 ao quadrado vezes o 5, certo? Letra B é 120. Então, escrevo 120, coloco a barrinha. Como 120 é número par, eu começo por 2, tá ok? 120 por 2, 60. 60 por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 só pode ser dividido por 5, que dá 1. Como que ficou minha decomposição? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, pode escrever assim ou pode escrever assim. Quantas vezes o 2 apareceu? 3 vezes. Então, 2 ao cubo vezes o 3 vezes o 5, certo? C. C é o número 600. Escreva o número 600, coloca a barrinha. Como 600 é um número par, eu vou começar por 2, tá? Vamos lá. 600 por 2, 300. 300 por 2, 150. 150 por 2, 75. 75 por 3 dá 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Certinho? Como ficou minha decomposição? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então, eu escrevi tudo aqui, ó. Ou posso escrever assim, o 2 apareceu para mim 3 vezes, então 2 ao cubo. O 3 apenas uma vez, então só fica o 3 aqui. E o 5 apareceu 2 vezes, então 5 ao quadrado, tá? D, 1000. Vamos lá. 1000 é um número par, então eu posso começar por 2. Coloca a barrinha e vamos por 2. 1000 por 2, 500. 500 por 2, 250. 250 por 2, 125. 125 por 5, 25. 25 por 5, 5. 5 só pode ser por 5, então dá 1. Como que ficou minha decomposição? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Pode ser escrito assim, né? Ou o 2 apareceu para mim 3 vezes, então 2 ao cubo, vezes o 5 também, que apareceu 3 vezes, 5 ao cubo, tá? 48. 48 é número par, vamos começar por 2. 48 por 2, 24. 24 por 2, 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 por 3, 1. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou o 2 apareceu para mim 4 vezes. 2 elevado a 4 vezes 3. F. Para a gente fechar aí o número 2, né? É o número 128. Vamos lá.
128 por 2, que é número par, né? Então, pode ser por 2. Coloca a barrinha, vamos começar. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, como ficou minha decomposição? Ó, pode escrever assim ou pode escrever quantas vezes o 2 apareceu? Apareceu para mim 7 vezes. Então, 2 elevado a 7, tá? A tia esqueceu de escrever aqui, mas vocês podem escrever aí, tá? E coloca aqui embaixo, ó. Ou 2 elevado a 7, tá bom? Certinho? Vamos para a próxima. Vamos para o número 3, então, agora da página 89. Número 3 pede o seguinte: obtenha os números correspondentes às decomposições em fatores primos. Agora a gente vai fazer o contrário, né? O livro me deu isso aqui, me deu o número já decomposto, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Aí eu vou compor ele, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, certo? Então, o primeiro número aí é 30. O outro, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Que é 4. Vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Letra C. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou repetir o 2. 3 ao quadrado dá quanto, gente? Ó, não é 3 vezes 2, hein? É 3 vezes 3. O expoente me manda repetir a base quantas vezes for preciso. Então, o expoente mandou repetir isso aqui, ó, 2 vezes. Então, é 3 vezes 3, que é 9. E o 5 aqui, né? 2 vezes 9, 18. Abaixo o 5 aqui. 18 vezes 5, 90, ok? D. 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Certinho? É 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado dá 4, porque 2 vezes 2 é 4, né? 3 ao quadrado, 9, porque 3 vezes 3, 9, vezes o 5. 4 vezes 9, 36. 36 vezes o 5, 180, certinho? F. 2 ao cubo vezes 5. 2 ao cubo é 8, porque eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40, certinho? Número 4. Os números naturais a seguir são chamados de quadrados perfeitos. Decomponha-os em fatores primos. Quadrados perfeitos, gente, a gente já aprendeu, tá? São aqueles números que possuem raiz quadrada, tá bom? Esses são chamados quadrados perfeitos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, número 4. 4 dividido por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, ficou 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado, né? Letra B, 9. 9 por 3, como 9 é número ímpar, né? Não dá para dividir por 2. Então, 9 por 3 dá 3. 3 dividido por 3, que dá 1. 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado. Então, vamos lá. 16 por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. 2 por 2, que dá 1. Então, ficou a decomposição. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 elevado a 4, né? Porque o 2 apareceu para mim 4 vezes. D. 25. 25 não dá para dividir por 2, nem por 3, mas dá para dividir por 5. 25 por 5, que dá 5. 5 por 5, que dá 1. Então, ficou a decomposição 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado, certo? É 36. 36 dividido por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 ao quadrado, né? Porque o 2 apareceu 2 vezes, vezes o 3 ao quadrado, porque o 3 também apareceu 2 vezes. Agora, vamos ao 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 por 7, que dá 1.
Ou seja, 7 vezes 7, né? Ou 7 ao quadrado. G, 64. 64 dividido por 2, porque 64 é número par, né? 64 dividido por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, a decomposição ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 elevado à sexta potência, tá bom? Porque o 2 apareceu para mim 6 vezes aqui na decomposição. H, 81 dividido por 3. 81 não dá para dividir por 2 porque ele não é número par, né? Mas dá para dividir por 3. 81 por 3, que dá 27. 27 por 3, que dá 9. 9 por 3, que dá 3. 3 por 3, que dá 1. Então, a decomposição ficou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 elevado à quarta potência, né? O 3 apareceu para mim na decomposição 4 vezes. E 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 por 5, que dá 1. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou 2 ao quadrado, porque o 2 apareceu 2 vezes. E 5 ao quadrado, porque o 5 apareceu 2 vezes. J, 121. 121, gente, dá para ser dividido só por 11, tá? O único número primo aí que dava para dividir ele é o 11. Então, 121 por 11 dá 11. 11 por 11 que dá 1. Então, 121 é 11 vezes 11 ou 11 ao quadrado, tá bom? K, 144 por 2. Dá para dividir por 2, né? Porque 144 é um número par. Então, vou começar por 2. 144 por 2 dá 72. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, a decomposição ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. L, 169 dividido por 13, né? Porque aqui, o único número primo que deu para dividir é 13, porque nenhum dos outros anteriores deu. Então, 169 por 13 dá 13. 13 por 13 que dá 1. Ou seja, ficou 13 vezes 13 ou 13 ao quadrado, ok? Número 5. Considere os números naturais do quadro abaixo e responda as questões. Aí no livro de vocês, na página 89, tem o quadro, tá? Então, vocês vão observar esses números que estão no quadro, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, é um quadro com os números de 1 a 20. Aí, letra A pergunta: quais são os números primos desse quadro? Bom, os números primos que aparecem no quadro aí, gente, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Aí, letra B, pergunta: quais são os números compostos? Bom, os números compostos é aqueles que não são primos, né? Então, descartando todos os primos, o que sobrou para mim de 1 a 20? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 e 20. Há algum número, letra C, algum número no quadro que não seja primo nem composto? Sim, o número 1, né? Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que o número 1 não é nem primo e nem composto? Não existe, ele não está classificado em nenhum desses dois grupos, nem primo e nem composto, tá? Então, o número 1 é neutro aí na história. 6. Em duplas, copie o quadro a seguir e, com o auxílio de uma calculadora, determine os números primos que estão no intervalo de 101 a 180 e pinte-os no quadro. Então, quem quiser fazer no livro, pode fazer no livro, tá? Para não ter que copiar esse quadro gigante aí, que está numerado de 101 a 180, tá bom? Então, quais são os números que são primos que estão entre 101 e 180? Ó, o 101, 103, 107, 109, 113, 127, 31, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167,
173 e o 179. São muitos números, né? Então, são esses os números primos que estão aí de 101 até 180. Basta vocês colorirem eles aí dentro do quadro, tá bom? Número 7. A decomposição completa de 360 é 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes x vezes 3 vezes 5. Aí determine o valor do número que está representando essa letra x, ou seja, tem um valor oculto aqui, ó. Então, eu vou pegar o 360 e vou decompor ele para saber quem é esse número que está escondido, ó. 360 por 2, 180. 180 por 2, 90. 90 por 2, 45. 45 por 3, ó. Já deu, ó, 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2. E o x é o número 3, então, ó. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Agora sim, ó. Eu descobri que o número x é o número 3 que teria que estar ali, tá? Certinho? Continuando, para a gente finalizar, temos a número 8 e a número 9, né? Quer dizer, temos só a número 8, né? Gente, essa brincadeira é muito legal. Se a gente tivesse em sala de aula, eu iria fazer ela com vocês, né? Antes de explicar como que funciona. Mas como a gente não tá, faz o seguinte, faz com os parentes de vocês aí em casa. Pega um número, manda a pessoa escolher os 3 números, entrega a calculadora na mão da pessoa. Faz o seguinte, entrega a calculadora na mão da pessoa e fala, manda a pessoa escolher um número de 3 algarismos, certo? Aí a pessoa vai fazer o seguinte, a pessoa vai escolher o número, vai falar o número para você. A partir disso, você só vai pedir para ela fazer o seguinte. Vamos supor que seu primo escolheu o número 275, que é o que pede para a gente fazer na letra A, né? Mas serve para qualquer número de 3 algarismos, tá? Então, ó, 275. Aí você pede ele para multiplicar ele por 7. Aí ele vai encontrar um resultado. Pede para ele pegar esse resultado e multiplicar depois por 11. Depois pede e ver quanto que deu. Depois pede para ele multiplicar, pegar esse resultado e multiplicar por 13. Aí o resultado vai dar 275.275. Olha aqui, ó. O mesmo valor que aparece, só que repetido 2 vezes, tá? Então você faz assim, pega alguém da tua casa, fala, pai, vamos fazer uma brincadeira? Entrega a calculadora para ele. Faz assim, escolhe o número de 3 algarismos, que você vai fazer umas multiplicações com esse número aí, eu vou te dar o resultado que vai dar. Aí o pai vai escolher e vai falar o número para você, né? Por exemplo, o pai fala 125. Aí você fala, pai, multiplica esse número por 7. Aí o pai multiplicou, mas não falou nada para você. Multiplica agora por 11. Multiplicou. Multiplica agora por 13. Seu pai vai lá e multiplicou. Aí você fala, o resultado foi 125.125. Certo? Vamos brincar um pouquinho? Aí pediu para a gente fazer também com o número 389. Ó. 389, multipliquei por 7, deu um valor. Peguei esse valor, multipliquei por 11, deu outro valor. Depois peguei ele, multipliquei ele, peguei esse valor que deu, né? Multipliquei por 13, encontrei o valor de 389.389. Ó. É o 389 repetido 2 vezes. Tá vendo que legal, gente? Brinca aí com a família de vocês, se divirtam. Desafia alguém, ó, o exercício. Desafia alguém de sua família e depois conte a experiência. Desafia, depois conta para mim lá no WhatsApp. Se quiser fazer um videozinho também, ó, melhor ainda, hein? Faz um videozinho brincando com o papai ou com a mamãe ou com alguém da família. Desafiando eles a fazer essa brincadeira e mostrando como que você adivinhou. Certo? Mas não conta para eles o truque não, tá? Faz só vocês aí, grava, faz um videozinho para mim e manda para mim, tá bom? Certo? Ou se não quiser mandar o videozinho, só contar a experiência para mim depois lá no WhatsApp, tá bom? No meu privado, pode mandar. Então é isso, crianças, encerramos por aqui a nossa correção, né? Da nossa videoaula de hoje. Espero que vocês façam tudo direitinho, caderninho organizado, do jeito que eu gosto, né? E até a próxima aulinha, se Deus quiser, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus, se cuide, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Beijos!